Irmãos, boa noite. Vamos nos assentar, por favor. Graças a Deus. Dê glória a Deus. Diga graças a Deus. Diz: o Ricardo está acordado. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Deus é bom. Eu sinto saudade do Ricardo Gordinho, irmãos. Sinceramente, eu sinto saudade do Ricardo Gordinho. Mas ele vai se acertar magrinho desse jeito que ele está aí. E Gordinho, ele tinha mais disposição. Passou a comer muito pouco agora e está sem energia, né? Mas hoje ele está firme, ele está bem, né? Ele reclamou que do outro culto eu chamei a atenção dele, mas eu lembrei ele que ele foi no Manhã Mandaqui e ele me expôs lá, falando que eu era pescador mentiroso, para todo mundo ver. Falei, não, tem que lembrar que tem revanche, né? Hoje a irmã Helena está aí, vamos aplaudir a Jesus pela vida da irmã Helena. É uma bênção do Senhor. Glória a Deus pela vida da irmã Helena. E queridos, eu ia pregar hoje sobre louvar a Deus pela vida da Cris. Cris, que não é de dirigir com chuva, hoje veio. Eu acho prudente, muito prudente, realmente as pessoas terem cuidado com a pista, né? Mas hoje ela venceu esse desafio porque ela está com a mãe dela também aí. Então trouxe a mamãe, a sogra do Célio. Seja bem-vinda, sempre bem-vinda nesse lugar. O Vitor também está aí. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Vitor. Falou comigo hoje cedo que viria e veio. Ficou ruim agora, né? Tá meio abafado, né? Vê se você consegue chegar aí o som pra gente aí. Abre um pouco pra... que ficou um pouco... Isso, garoto, brilho. Ótimo. Só abaixa um pouquinho agora. Vocês viram o som levantar no meio do culto? É que a gente está tentando regular o som, mas o Eric vem para nos ajudar. Essa mesa de som, ela é realmente complicada de mexer. Eu nem me aventuro mexer nela. Eu me aventuro chegar ali e falar que está errado. Como conserta, eu não sei. Não está bom. Como arruma? Não sei. Tem que arrumar. Mas a gente deu uma aumentada durante o culto porque a gente precisa captar o som da bateria que não está saindo no culto online. Irmãos, eu ia pregar sobre a síndrome do profeta velho, mas a temática dessa semana teve algo que mexeu comigo, embora o Roberto já começou pregando no que eu ia pregar. Aliás, o Samuel me deixou muito tranquilo assistir o culto de domingo, e ele trouxe uma pregação dentro realmente, exatamente, trazendo do Velho Testamento para o Novo Testamento, que nós somos a casa de Deus, e eu fiquei muito aliviado devido a essa aplicação da palavra. Nós temos bons pregadores na igreja, graças a Deus, tanto o presbítero Roberto, como o presbítero Ricardo, como o presbítero Samuel, um ou outro quando prega, tem preocupação de orar e buscar revelação, então não tem nenhuma dificuldade quando eles ministram, porque são ótimos pregadores. E Deus tem formado aqui uma escola de pregadores. Vocês não viram ainda a Val ministrar, mas ministra muito bem. É porque não gosta, mas vocês vão ver ainda ela ministrar, ministra também muito bem. Nós temos uma escola de pregadores. Aliás, eu quero que vocês orem, porque o retiro do próximo ano, ele é especificamente para jovens. E nós estamos correndo atrás já de um lugar para poder os nossos jovens, tem até o tema. Qual é o tema, Val? Até que ele venha. Então, um tema que Deus deu para ela, já estamos separando pessoas para ministrar, e será um retiro com jovens. Por quê, irmãos? Porque é uma data que o Ricardo e a Joyce, o Ricardo vai estar viajando para a Turquia, a Joyce vai estar cuidando da empresa. Eu, se Deus me ajudar e vocês orarem, vai ser o primeiro ano que eu vou conseguir tirar férias, a partir do dia 15 de janeiro, voltando dia 15 de fevereiro. Então o Roberto assume a igreja dia 15 e eu, nem o WhatsApp eu ligo. Eu, sinceramente, eu vou me desligar totalmente da terra e sair para algum lugar, Deus sabe, nem que for para ficar em casa. De férias eu vou ficar dessa vez. O ano passado passamos aqui trabalhando, e eu preciso de um tempo. Eu quero que vocês orem por um projeto. Agora em dezembro fica pronto já a capa do meu primeiro livro, se Deus quiser. Uma coisa que eu vim orando a Deus, eu vinha perguntando a Deus se eu fazia, e aí
Eu tenho várias ideias de livro, várias, o que não falta é escrever. Mas até então eu não queria me ocupar com algo, porque a gente tem várias literaturas boas. Mas Deus me deu um título, o GPS da salvação. Veja, primeiro capítulo do livro, recalculando a rota. Segundo, a rota da justificação. E esse livro, ele é um livro sobre evangelismo, como evangelizar, como apresentar um plano da salvação. Como? Você vai poder dar ele como um folheto ao não crente, tá? Você vai poder pegar ele e dar de presente ao não crente, que ele vai ler. Você não vai precisar falar um A com ele. Ele vai ler, ele vai entender, se ele pegar uma Bíblia na mão, o plano da salvação. É um livro sobre evangelismo, como apresentar Jesus. E é um livro, a Bíblia fala que a nossa salvação é desenvolvida. Desenvolvei a vossa salvação. É um livro que vai te ajudar a mandar a sua localização. Aonde é que você está localizado na rota da salvação? Você vai conseguir se identificar aonde é que você está localizado. Então um dos capítulos é: mande a sua localização. No desenvolvimento da sua salvação, aonde é que você se encontra? Um livro que vai te ajudar a identificar em que área você está. Já está fazendo a capa, já está sendo produzido a capa do livro, vai ser produzido a parte da... É a mesma pessoa que produziu o livro do pastor Ricardo, Liderança Frutífera, e eu tenho esperança em Deus, eu tenho uma ideia na minha cabeça, eu não tenho um dinheiro para lançar esse livro nem para pagar a capa, mas eu já tenho uma ideia de como eu vou fazer. Só estou esperando a capa vir, eu escolher uma das 3 capas, que a moça que está fazendo a capa, que fez a capa do Liderança Frutífera, está fazendo a capa dele também. Uma vez eu tendo a capa, a apresentação, eu tenho um projeto para que esse livro ele nasça, porque vai ser um livro de evangelização. Ia lançar pela nossa editora, o BPC, mas fica quase inviável agora eu conseguir, fica um valor de R$7.500, 2.000 só para edição. Depois tem a gráfica, fica muito caro. Não que fica caro, irmãos, é que agora eu não estou com condição para isso. Então, quem sabe produzindo essa primeira edição, é uma edição própria, não há uma editora que é dona do livro, eu posso depois então passar para a nossa editora, o BPC, dependendo da venda. Então eu quero que vocês orem por esse projeto, amém, queridos? Porque se der tudo certo, vai abençoar não só a minha vida, mas a vida de muitas pessoas. E eu tenho muita coisa na minha cabeça para escrever, muita coisa mesmo, produtiva para o reino de Deus. São 24 anos servindo a Deus, 12 anos pastoreando, e acredito que nessa trajetória de pastoreio vou conseguir produzir bastante materiais produtivos para o reino de Deus. Na temática dessa semana, construindo uma casa para Deus, eu vou ser breve nessa noite, eu prometo a vocês, se o Espírito Santo aqui não querer falar mais do que eu pretendo. 1 Crônicas, capítulo 17, vamos colocar na tela a partir do versículo 1. Eu quero meditar com vocês sobre algumas coisas que o presbítero Roberto já começou a falar no começo do culto, já começou a pregar. Ele entrou justamente no que eu queria falar. Depois sim, querendo Deus, nós ministramos sobre a síndrome do profeta velho. Hoje uma irmã foi passar roupa lá em casa, e eu coloquei as mensagens do grupo da igreja para ela ouvir. Está sendo publicado no grupo da igreja as pregações, e acredito em Deus que com o tempo certo vai ter fruto essas mensagens que está sendo lançada lá. Tema para hoje, para a gente não colocar construindo uma casa para Deus, eu penso até no final do culto que tema nós podemos dar a essa mensagem. Que tema nós podemos dar a essa mensagem? Mas eu quero ler com você e fazer algum comentário do que eu senti em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Eu vi que o texto da semana está em 1 Samuel, 2 Samuel, se eu não me engano, capítulo 5, se eu não me engano, é isso? 7. Mas também é a mesma passagem em 1 Crônicas, capítulo 17.
Vamos meditar em algumas peculiaridades que tem nesse texto, para a gente aprender uma coisa muito importante. Eu ia cancelar o culto dessa noite, por causa do encofe sábado, mas Deus não permitiu. Quando eu me deparei com essa mensagem, porque eu pensei, Cleiton vai vir no culto hoje, a Maiara vai vir sábado, no encofe. Puxa, eu poderia cancelar e fazer os irmãos focar no encofe, mas aí veio essa mensagem. Isso mexeu comigo. E eu quero trabalhar com vocês algo que eu reparei na vida de pastores, na vida de ministérios, queridos, frutíferos, na vida de ministérios que avançam, na vida de ministérios que prosperam, tá? E eu tenho a vida do pastor Joel e a Leonor como exemplo. Vamos ler o texto e acompanhem comigo, por favor, algumas coisas. Olha só. O rei Davi já morava em seu palácio. Palácio, tá, irmãos? Não é casa, não. O rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. Parei. Volte lá, por favor. Eu quero que você pense que Deus deseja realmente, eu acredito, irmãos, de forma tão clara, tão absoluta, embora eu não pregue o evangelho da prosperidade, eu acredito que Deus não quer, não deseja que os filhos dele tenham faltas de recursos, tenham falta de autonomia financeira. Olha, por favor, vocês quase não me vê pregar sobre vida financeira aqui, vocês sabem disso. Então, por favor, nessa noite não achem que eu estou aqui dando um de Bispo Macedo, que eu não estou. Eu estou dizendo que eu acredito, porque em Mateus capítulo 6, a Bíblia diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as nossas necessidades seriam acrescentadas. Então eu não prego o evangelho da teologia, mas eu não prego o evangelho da prosperidade, mas eu prego a prosperidade que a Bíblia ensina. Então observe você, que a Bíblia diz que Davi estava morando no seu palácio, num palácio. E a arca de Deus, a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, aquela caixa que tinha 4 argolas de ouro de cada lado, 2 argolas de ouro de cada lado, e 2 querubins em cima, que dentro tinha a vara de Arão, um maná e um pedaço da tábua da lei, que representava a presença de Deus, estava numa simples tenda. Então Davi está num palácio, está num conforto, mas o que me chama a atenção é que ele está inquieto, ele está desassossegado, ele não se conforma ao conforto do palácio, ele não se acomoda ao conforto que aquela prosperidade trouxe, porque, irmãos, como eu preguei aqui para vocês, a gente tem que tomar muito cuidado com a bonança, com a prosperidade. Eu li, parece que em Provérbios capítulo 30, que o escritor ele diz: olha, 2 coisas eu peço ao Senhor, que não me dê demais, para que eu não me esqueça dele, não vire as costas para ele, diga quem é o Senhor, e para que ele não me dê de menos, para que eu venha roubar, mas que ele me dê o suficiente, para que eu sirva. É uma oração, porque não é qualquer um que sabe lidar com a prosperidade, não é qualquer um que sabe lidar com o conforto, com a bonança. Então o rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia o profeta Natã disse, e ele disse para Natã: eu estou morando num palácio e a arca de Deus está numa tenda. Sabe o que eu acho engraçado nisso? É que o profeta Natã, irmãos, ele
achou aquilo tão bom, tão louvável, que ele não titubeou. Ele disse: Davi, faz o que está no seu coração. Olha, Deus está contigo, cara. Essa ideia é maravilhosa. Irmãos, imagine você, alguém morando num palácio, de repente alguém chega aqui e fala: não é justo, está sem forro, está sem piso, vê quanto que é aí. E eu vou ter que citar, isso me faz lembrar uma igreja, irmãos, que está sem acabamento. E o empresário de São Paulo, eu fui lá, o empresário de São Paulo fala: eu dou tudo para acabar essa igreja, eu dou tudo para terminar ela, mas não aparece mão de obra, não aparece gente para trabalhar, não aparece gente. O cara doou tudo, o cara disse: eu vou doar os vidros, eu vou pensar se eu não vou doar os bancos também, o som, mas por enquanto eu estou doando toda a parte de material. Eu fui visitar essa igreja. Observe que Davi, ele vai dizer o seguinte: olha, Natan, eu moro num palácio, mas a arca de Deus mora numa tenda. Então eu quero fazer uma casa para essa arca, eu quero construir um templo para essa arca. E Natan vai entender. Natan nem consulta a Deus. Natan disse: isso é uma boa ideia, isso é uma ideia maravilhosa, faz o que tiver em mente, pois Deus está contigo. Agora dá uma olhada, Natan vai para casa, versículo 3. E naquela mesma noite Deus falou a Natan. Olha o versículo 4. A Cris e o Isaías essa semana compartilharam um texto, uma postagem, sobre uma geração que não está acostumada a ouvir Deus falar não. E eu preguei justamente isso no Malamã domingo. Foi a minha mensagem de domingo. Pode perguntar aos irmãos do Malamã. Olha esse versículo agora, por favor. Vá dizer, repita comigo: vá dizer ao meu servo. Isso é muito importante. Ao meu servo: assim diz o Senhor, não. Não. Veja, eu acho que o grande erro nosso hoje, quando oramos e perguntamos algo a Deus, como eu já preguei aqui anteriormente, que Deus fala e Deus não para de falar, que Deus tem prazer de falar, é entender que Deus também responde nossas orações e os nossos planos com um não. Olha o que diz Provérbios 16:1. Sai só do texto um pouquinho e coloca Provérbios 16:1, por favor. Esse é um texto que eu sempre tive gravado no coração. E não digo que você não tenha que fazer planos, pelo contrário, você tem que fazer, mas você precisa ser flexível. Olha lá: ao homem pertence aos planos mas do Senhor vem a resposta da língua. Então o homem pode fazer planos, mas do Senhor vem a resposta. Isso. Volte lá para o texto, por favor, onde nós estávamos. Grande parte de nós hoje, quando oramos a Deus, a única coisa que nós queremos e achamos que Deus vai falar é sim. Só que quando nós somos servos do Senhor, aqui está a importância muito grande. Deus fala: Ele é o meu servo. É por isso que Jesus disse em Mateus 7: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do meu Pai, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, não expulsamos nós demônios em teu nome, não curamos enfermos, não falamos em língua. Ele direi: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Veja que ele está dizendo, vai dizer a Davi: meu servo. Quando é servo de Deus, Deus não tem dificuldade de responder com não. Agora tem muita gente que se fere aí, se machuca, fica sentido, fica decepcionado quando Deus diz não. Sabe que me chama a atenção? Moisés, ele queria entrar na terra prometida e Deus falou: você não vai entrar, você só vai olhar, mas você vai morrer nesse monte. E ele diz não para Moisés. O grande problema nosso é que quando nós oramos, nós só esperamos Deus falar sim, sim. E quando nós apresentamos ótimas ideias como essa,
Aqui é que está o culto de Caim e de Abel. Aqui é que a gente tem que pensar sobre o nosso culto a Deus, sobre a nossa contribuição, sobre a nossa oferta, sobre o culto que nós estamos oferecendo a Deus. Será que Deus está aceitando o que eu estou fazendo para Ele? Será que Ele está recebendo? Porque às vezes nós contando para alguém, olha que coisa boa que você está fazendo, que coisa legal que você está fazendo. É claro que isso agrada a Deus, porque a gente acha que tudo que é bom agrada a Deus. Mas observa que Deus vai dizer, olha, vai dizer para o meu servo Davi que não é você que vai construir uma casa para eu morar. Irmãos, preste atenção, volte por favor o texto. Nós somos casa de Deus. Porém, preste muita atenção. Quem está edificando essa casa é o Espírito Santo. Eu não sou o construtor. Eu não posso ser casa de Deus à minha maneira. Então Deus vai dizer para Davi, olha, não é você que vai construir uma casa para eu morar, não é você. A primeira coisa que nós precisamos aprender nesse texto é que Deus nos responde com não. Eu me lembro de uma irmã que ela disse que foi procurar um pastor, para conversar com o pastor. E quando ela entrou no gabinete, o pastor disse para ela, isso que você está dizendo não é verdade, isso que você está dizendo é um erro, é coisa da tua mente. E falou um monte de coisa para ela que ela saiu sentida. Mas no meio do caminho de retorno para casa, Deus falou com ela no ônibus, tudo que ele falou é verdade. Tudo que ele falou a respeito é verdade. Você está errada. Então a gente tem que pensar se como servo a gente está disposto a ouvir o não de Deus. Porque tem muita gente que acha que é servo de Deus, Deus tem que falar só sim. Porque serve a Ele, tem que dizer sim para tudo, mas Deus responde com não. E às vezes quando a gente não tem essa flexibilidade de entender que Ele é o Senhor, e se Ele é o Senhor, Ele diz sim, diz não, e Ele não tem que nos explicar, embora Ele vai dar algumas explicações, mas tire da cabeça que tudo que você vai fazer para Deus, Ele está dizendo sim, ok. Não, tome cuidado, querido. A gente tem que tomar cuidado, porque tem muita coisa que Deus não está recebendo. Tem muita coisa que Deus não está aceitando. Então vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor, não. Quando nós somos servos, nós conseguimos discernir quando Deus está colocando alguma barreira no nosso caminho, dizendo, não continue, stop. Stop. Adiós horas, stop. Quem lembra daquela novela que passava, que era igual eu, o Carlão? Stop. Deus está dizendo não. Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Veja que Deus não tem problema de dizer não para quem é servo. Então a primeira coisa que você tem que pensar é, quando Deus diz não para você, como é que você fica? Qual é a sua reação diante do não de Deus? De quando uma porta não se abre, de quando Deus não te aceita em alguma situação. Quem é servo de Deus entende que Ele pode dizer não. Esse Deus que só diz sim, esse Deus que tudo é sim, esse Deus do sinal verde, é um Deus hoje que está levando muita gente, esse Deus que as pessoas criaram, para o inferno. Porque o Deus que nós servimos, Ele diz não. Ele diz não. Então vai dizer ao meu servo Davi que não. É você que vai construir uma casa para morar. Agora a segunda coisa que nós vamos aprender, muito importante, 5. Agora olha Deus, eu não tenho morada em casa desde o dia que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra. Repita comigo, de uma tenda para outra, e de um tabernáculo para o outro. 6.
por onde tenho, repita comigo, acompanhado todo Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles, que mandei pastorear o meu povo, por que você não construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde você cuidava de rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Pare aí. Há duas coisas que nós devemos considerar nesse texto. A primeira, já disse que aqueles que são servos de Deus estão dispostos e preparados para ouvir Deus dizer não. Essa geração, que tudo Deus tem que dizer sim, é sim para o divórcio, é sim para o pecado, é sim para a prostituição. É uma geração, queridos, que Deus não é Senhor, porque Ele não pode falar não, não pode. Não pode, e quando Deus é Senhor, Ele fala não, e a gente sabe discernir o não de Deus, a gente compreende, quando Deus diz não, não é quando tudo diz que não, é quando Deus diz não. Agora você sabe o que me chama a atenção nesse texto? Versículo 6, repita comigo, Deus é um Deus que gosta de se mover. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus fazia o quê? Se movia sobre a face das águas. Imagine você que Deus não é um Deus de ficar parado, estacionado, estático. Deus está dizendo, eu ando com o meu povo, eu acompanho o meu povo, eu vou de tenda em tenda, eu vou de lugar em lugar. É por isso que Jesus disse, se eu não for, o outro Consolador não poderá vir, porque Jesus possuía um corpo, e por ter um corpo ele era limitado, mas ele disse, eu vou enviar o meu Espírito, e como Deus é Espírito, ele pode habitar e preencher todo esse corpo chamado igreja. E sabe, Deus ele não fica parado nesse prédio. Quando você vai embora, Ele anda com você, Ele acompanha você, Ele está com você, Ele vai com você. E Deus disse, eu ando com o meu povo, eu vou onde meu povo vai. Deus é um Deus que se move. Um dia Ele disse para Abraão, Abraão, sai da sua tenda, sai desse ambiente do lar, porque às vezes o ambiente do lar, acontece tanta coisa na nossa casa. Tem um devocional desse na nossa página. Eu falo, se a coisa está difícil, sai de casa, porque às vezes o ambiente do lar, as coisas que acontecem dentro de casa, elas nos contaminam tanto, que a gente é impedido de sair para fora e olhar para a natureza. E a natureza ela revela a grandeza de Deus. E Abraão certamente ele estava ali vendo reclamação de Sara sobre um filho, e Deus fala, sai da tua tenda e olha para os céus. Sai da tua casa e olha para os céus. Nós temos um Deus que se move. Nós temos um Deus que gosta de andar. Nós temos um Deus que gosta de se mover. O nosso Deus não é ocioso. O nosso Deus caminha com o seu povo. O nosso Deus, Ele vai de tenda em tenda. Ele passa de casa em casa. Então aprenda uma coisa sobre Deus. Deus ama se mover. Deus ama andar. Deus ama se mexer. E Ele está dizendo, eu tenho andado com o meu povo. Eu vou onde meu povo vai. Então repita comigo, Deus gosta de se mover. E ele vai falar agora uma coisa no versículo 7, olha lá. Ele vai falar uma coisa para Davi muito importante. Diga para o seu irmão, nunca, mas nunca esqueça das suas origens. Irmãos, tem gente que esquece facilmente de onde Deus o tirou. Ele se torna uma pessoa na igreja
ao passar do tempo, que ele esquece, ele não consegue lembrar quem ele era antes de conhecer Jesus, como ele vivia. E Deus ele vai falar uma coisa para Davi: Davi, quem você acha que é para se sentir importante ao ponto de pensar que eu preciso que você constrói uma casa para mim? Olha o que Deus vai falar para Davi: agora pois diga ao meu servo. Essa palavra meu servo é interessante, porque Deus só fala assim com quem é servo, com quem não fica dodói. Diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei das pastagens. Agora essas pastagens, você lembra que quando Davi vai enfrentar Golias, o irmão dele, Joabe, se eu não me engano, esqueci o nome do rapaz, vai dizer para ele: Davi, com quem é que você deixou aquelas poucas ovelhas, aquele rebanho lá mesquinho lá, com quem que você deixou? E Deus está falando: eu te tirei, cara, eu te tirei de uma pastagem, eu te tirei lá do meio do mato, de um rebanho. Olha, lembra da tua origem, Davi. Você acha que hoje você pode fazer alguma coisa para mim? Você está se sentindo útil em construir uma casa para mim? Você está onde está porque eu coloquei, Davi. Você chegou onde chegou porque eu te levei até aí. E agora você está se achando, cara, que pode fazer alguma coisa por mim? Ele está dizendo: eu te tirei e te tornei um soberano sobre o meu povo. Então, a terceira coisa que eu entendo aqui é a importância de eu nunca esquecer a minha origem. Eu não posso crescer, irmãos. Eu não posso chegar em nenhum lugar sem esquecer esquecer de onde Deus me tirou, de onde Ele me resgatou. Eu não posso esquecer disso, das minhas origens, quem eu era. Então hoje, quando eu consigo contribuir com missões, quando eu consigo contribuir com o telhado, quando eu consigo contribuir com a mídia, quando eu consigo contribuir com uma coisa dentro da igreja, eu não posso ter o sentimento de que eu estou dando algo para Deus, de que eu estou fazendo algo para Deus, porque afinal de contas, tudo que eu tenho e que sou vem dEle. Se eu cheguei em algum lugar é porque Ele me tirou de algum ponto e me trouxe a algum ponto. Então Deus está dizendo para Davi: quem é você, Davi? Hoje você oferece uma casa para mim. Você acha que se eu quisesse uma casa eu não tinha pedido? Eu já não tinha mandado fazer? Agora você acha que com essa ideia sua você pode construir uma casa para mim? Mas se você tem o que tem e chegou onde chegou, foi porque eu te dei, foi porque eu te proporcionei. Veja que Deus está cobrando algo em Davi. O que Deus não quer, e o que Deus não aceita, e o que Deus vai rejeitar é um templo, bata a mão assim, templo. Um templo que esqueça a primeira coisa, de onde Ele me tirou e como Ele me tirou e através de quem Ele me tirou. Quem eu era? Eu era uma folha seca caída no chão, levada para onde o vento soprasse. Esse é um louvor que retrata bem a nossa realidade. Nós éramos folhas secas. Mas se estamos aqui, se aqui chegamos, não podemos esquecer de onde Ele nos tirou. Não podemos achar que hoje estamos fazendo algo por Ele e para Ele, porque Ele não precisa disso. Então, quando Deus tem que lembrar Davi, dizer: Davi, você tem que lembrar de onde saiu. Se você quer ser casa de Deus, lembra que antes de ser casa, você era um montouro, você era um entulho, você era um pó, você era um monte de tijolo jogado, sem propósito, sem objetivo. Quantas pessoas chegaram na igreja como um monte de material sem utilidade, como um barro sem utilidade, como um nada. Mas Ele colocou as mãos em você, o oleiro colocou as mãos em você e começou a trabalhar na tua vida. Ele te deu uma esperança, Ele te deu um futuro. Então nós temos que nutrir o nosso coração de gratidão
E sempre quando formos oferecer algo a Ele, nunca acharmos que estamos fazendo uma grande coisa para Deus. E às vezes temos até que orar: Senhor, Tu aceitas? Eu me lembro que o melhor jejum que eu fiz na minha vida, eu fui até arrebatado. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi quando eu cheguei no pastor e disse: pastor, eu quero jejuar, mas eu não tenho um propósito. Ele disse: jejue por agradecer a Deus por Ele ter te salvado. 7 dias eu estava trabalhando numa cerâmica e nós tínhamos que fazer um muro à vista. Sentar tijolinho à vista é algo complicado num sol quente do Rio de Janeiro. Porque o tijolinho à vista você tem que vir com ele, sentando ele, não rende muito, era metro. Vim com um preguinho, a gente usava uma madeira com prego para poder fazer as juntinhas, lisar, dar acabamento com espuma, limpar. Eu fiz aquele jejum de segunda a domingo de 7 às 5 e o único objetivo que eu tinha era agradecer a Deus pela minha salvação. Quantos de nós já fizemos isso? Quantos de nós entramos na igreja murmurando, ou murmuramos hoje, ou exigimos e dizemos: Deus, o porquê disso, ou Deus, o porquê daquilo? A nossa origem, quem nós éramos antes, e o que nós temos agora, o que nós podemos oferecer a Ele, nada mais e nada menos do que aquilo que Ele mesmo nos deu. Então Deus está dizendo para Davi: avisa Davi, Natan, que se ele chegou onde chegou é porque eu o levei até lá. Mas ele saiu de um rebanho, ele era um pastorzinho de ovelhas. Queridos, tem horas que Deus precisa nos lembrar a nossa origem. Nunca esqueça, por favor. Eu não estou dizendo para você carregar isso, mas Paulo disse: me esquecendo das coisas que para trás ficam. Vira e mexe, ele falava: eu era perseguidor dos crentes, eu era matador. Não é esquecer dessa forma. Esquecer é não deixar aquelas coisas mais machucarem, me travar e me impedir de seguir. Agora, você não pode esquecer jamais de onde Deus te tirou, de onde Deus te arrancou, de onde Deus te tirou. Qual o dia que você tirou uma semana para agradecer a Deus, para louvar a Deus? E se Ele não te tirou, tem aqui o Samuel, que eu conheço como exemplo, que foi criado na igreja, que muitos... Outro dia uma irmã chegou para mim e disse: pastor, acho que eu tenho que sair, eu tenho que conhecer o mundo, porque conhecendo o mundo eu vou conseguir valorizar. Eu falei: tira isso da sua cabeça, essa é a ideia do diabo. Eu queria ter nascido no berço evangélico. Nós temos um jovem que o pai agora, com 14 anos, o pai proibiu de vir à igreja. Você está indo muito na igreja. Sabe o que aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos? Minha mãe e meu pai foram me buscar dentro da igreja, me tiraram de dentro da igreja, ameaçaram fazer escândalo se eu continuasse na igreja. Saí de lá com 14 anos, chamei um amigo meu, experimentei cocaína, e nunca minha mãe e meu pai foi atrás de mim para ver aonde eu estava usando droga. Nunca foi atrás de mim quando me viam na casa de uma mulher que manifestava demônio todo dia. Nunca foram para ver por que eu estava faltando aula e pulando o muro. Nunca foram no baile funk me esperar numa saída quando eu brigava. Eu, depois dos meus 14 anos aos 18, eu perdi a conta de quantas vezes eu tive diante da morte, com arma na cabeça, de milícia no Rio de Janeiro. Por isso que eu falo que eu não gosto do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo agora lá a facção, a milícia que está lá. Eu vivi tudo isso, eu vivi arma na minha cara, arma de polícia que foi expulsa da Candelária, de quase ser levado morto. Quem me tirou da igreja? Meu pai e minha mãe. É engraçado, esses pais e essas mães tiram os filhos da igreja, porque diz que é coisa que toma tempo, ameaça até mandar embora. E eu já disse: quer falar comigo? Manda vir falar, porque eu vou falar isso.
Mas meu pai e minha mãe, eu não lembro deles saindo atrás de mim, me encontrando com os amigos usando droga. Mas na igreja eu não podia ficar. Quem faz isso é o diabo, é Satanás. Quando eu completei os meus 18, eu voltei para Jesus. Mas esses 4 anos quase arrasaram com a minha vida. Quase acabaram com a minha vida. Se não fosse a misericórdia de Deus. Querido, nunca esqueça a sua origem. Não é, Deus não quer ficar te traumatizando, mas é muito importante você lembrar de onde Deus te tirou. Da graça dele na sua vida, e como ele te salvou, e como ele te alcançou. Seja grato a Deus por isso. Davi, em um determinado momento, ele começou a se achar bom e dizer: não é justo eu estar aqui morando. E o profeta nem sondou a intenção do coração de Davi. O profeta nem pensou que ele poderia estar se achando com algo assim, depois bater no peito e dizer: eu construí uma casa para Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, quando aceitei Jesus, eu disse assim: eu vou ler a Bíblia 250 vezes, eu vou ter 4 horas de oração, eu vou ser isso e aquilo e aquilo e aquilo. E Deus, querido, às vezes ele tem que destruir, como vai ser pregado no final de semana. Ele tem que destruir a gente, para ele construir do jeito dele. Porque às vezes nós estamos tentando fazer uma casa para Deus, do nosso jeito e da nossa maneira. E Deus está dizendo assim: não, deixa o meu espírito trabalhar. Eu estava conversando com a Carol hoje. A Carol disse: pastor, o senhor pediu para mim orar para estar no Cleiton Malamã e ajudar na Menibrac, mas eu orei a Deus e eu senti de ficar no ministério de louvor em Santa Fé. Eu falei: Carol, Deus já falou comigo para que Ele cuida da igreja do Malamã, para mim só orar porque Ele é o Senhor da igreja. Quantas vezes a gente fica tentando dar jeito nas coisas, a gente fica tentando inventar coisas, e Deus está dizendo: não, não é você que tem o controle, não é você que manda, porque a gente no final quer dizer: eu fiz, eu sou um baita de uma casa, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, a glória é de Deus, a honra é de Deus, e quem está nos construindo é o Espírito Santo. Ele que está nos edificando para ser habitação de Deus. Tem hora que a gente deixa o Espírito Santo do lado e tenta fazer as coisas da nossa maneira. Mas Deus está nos lembrando e dizendo: olha de onde eu te tirei, e eu te tirei com o meu Espírito Santo, e da mesma forma eu vou concluir essa construção, é pelo meu Espírito. Coloque na tela. Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou. Eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei, repita comigo: e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início. Escuta, eu quero falar algo agora de Deus para a sua vida. Pastor Joel falou isso domingo no Manda Aqui, e eu quero reproduzir isso aqui. Deus vai dar lugar fixo para você. O desejo de Deus é te dar um lugar fixo para morar, é te dar a sua própria morada. Ele diz: eu vou dar um lugar para o meu povo, eu vou dar um lugar para o meu povo. Veja que Deus está dizendo: eu vou dar um lugar para o meu povo. Agora, eu quero já terminar. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui em cima. Eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Existe uma coisa que eu aprendi, Cris, Cleiton, Bruna, Ronaldo, vocês estão aqui hoje, Fernanda, Thiago, todos vocês, Tati, Carlos e Achille.
que chegaram hoje de lua de mel, estavam na praia. Carlos estava de sunguinha, Chile estava com biquininho, estavam na praia só curtindo. Eu aprendi uma coisa importante nesse texto. Eu olho para a vida do pastor Joel e da Leonor, isso me chama a atenção. Ao mesmo tempo que Deus está repreendendo Davi, é como se Deus falasse assim: olha, Davi, não é você que cuida de mim, é eu que cuido de você. Mas tem uma coisa interessante nesse texto. Tem uma coisa interessante. Eu imagino o Cleiton, que tem um dia de trabalho cansativo, tem uma esposa bonita, que leva ele uma quinta-feira a chegar em casa, no seu lar, na sua casa, e ele sai de Porto Ferreira e ele vir para a igreja. O que leva a Cris vencer o zelo de dirigir na chuva e vir para a igreja. E muitos de vocês que aqui estão. Davi, ele tinha uma coisa, queridos, que Deus espera que nós tenhamos. A arca de Deus simbolizava a presença de Deus. E Davi, ele tem uma coisa que Deus ama em todos aqueles que ele quer honrar. A Bíblia diz que Deus tinha dado paz a Davi de todos os seus inimigos. Paz de todos os seus inimigos. Ele está morando num baita de um palácio, mas ele está inquieto, ele está incomodado. Sabe o que incomoda ele? Está tudo bom, eu prosperei, eu moro num palácio, eu não tenho mais inimigos, mas a presença de Deus está onde? A presença de Deus está onde? E Davi, ele não se sente acomodado pelo palácio, ele não se sente acomodado por ter paz de todos os seus inimigos. Tinha uma coisa que continuava tirando a paz de Davi, era a preocupação com Deus. Então às vezes o mundo não entende. Enquanto você olha pessoas do mundo acomodadas em seus lares, descansando em suas casas, tem gente gastando dinheiro com combustível caro, com pedágio. E às vezes a pessoa pergunta: puxa vida, mas você já foi na igreja essa semana? O que você vai fazer lá de novo? Debaixo de chuva, tem coffee sábado, o que te leva lá? Eu olho que aquelas pessoas que Deus honrou são pessoas inquietas e sempre sedentas pela presença de Deus. Eles não se conformam. Pode dar todo o conforto do mundo para ele, pode dar todo o dinheiro para o mundo para ele, pode dar toda a riqueza. O diabo chegou para Jesus e disse: tudo isso te darei se prostrando me adorares. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor Deus servirás e só a ele prestará cultos. Davi estava num palácio, mas ele estava incomodado. Eu não estou bem enquanto não me certificar que o meu Senhor está bem. Não é justo eu estar aqui enquanto a arca estiver numa tenda. Não é bom isso. Não é justo eu estar desfrutando da vida. Sabe, isso é como uma pessoa, queridos, que ela vai para um lugar belo, ela vai para um lugar, pensa num lugar lindo como o parque. Eu gosto muito do Termas, mas aquela pessoa que está lá no Termas, ela está no conforto, ela está numa diversão, mas ela não passa limites que ferem a presença de Deus. Ela não passa por ambientes que vai ferir a glória de Deus. Tem pessoas que é colocado em zona de conforto e ele perde o senso de que se ele cometer alguns erros ali, a presença de Deus vai sair da vida dele. Então Davi era aquele que estava no palácio, mas ele não deixava se levar pela comodidade do palácio. Ele dizia: tua presença ainda não está no lugar devido, tua presença não está no lugar de honra. Então é aquele cristão, querido, que sempre
a preocupação maior na vida deles será a presença de Deus. Eu me lembro, e o Ricardo ele conta, ele pode contar isso melhor, que muitas das vezes eles optavam para sair com a família, e muitas das vezes a irmã Helena disse: eu não vou, eu tenho um evento da minha igreja, eu tenho compromisso essa semana na igreja. Ele disse que tinha vezes que ele falava até para a mãe dele: mãe, mas tem culto toda semana, por que a senhora vai ficar essa semana? Não, eu tenho um compromisso na minha igreja, não vai dar. E hoje toda a família está servindo a Deus. Toda a família está diante do Senhor, porque alguém disse: não vale conforto sem Ele, não serve conforto sem Ele, não quero os prazeres dessa vida onde Ele não entra. Então Davi, ele tinha tudo, mas a maior preocupação dele era a presença de Deus. Deus não tem dificuldade nenhuma de nos honrar e de nos abençoar, mas Ele sempre quer olhar para o nosso coração e dizer: nada preenche a vida dele a não ser minha presença. Pode apagar a luz, já era até para estar solando o louvor, só falta pedir para me falar qual. Quero que você fique de pé agora. Eu quero que você entenda que Deus vai te honrar, querido. Sabe o que o texto diz? Deus está preparando um meio de te dar um lugar seguro. Só que nunca haverá lugar seguro onde eu não ver a presença de Deus. Nunca haverá lugar seguro onde a presença de Deus não estiver comigo. Davi não se conformava. Às vezes olham para nós, e eu pensei, meu Deus, poderia cancelar esse culto, porque o Cleiton vai vir hoje de Porto Ferreira, e a Mayara vai ter que vir sábado, o combustível está caro. Mas eu olho para Davi, que Davi, ele não era uma pessoa acomodada. Eu olho para o pastor Joel e Leonor, eles estavam esses dias lá em João Pessoa, inaugurando uma igreja. Um casal que já fez muito pelo reino. Pastor Joel com 59 anos de idade, indo agora para a Turquia, indo agora para a Índia. Uma pessoa que possui recursos, possui uma boa casa na serra. Eu fui lá na serra, na casa dele, e falei: meu Deus, se o senhor me desse uma casa dessa aqui, eu acho que eu nem sairia daqui mais. Mas eles quase não usam. Sabe, Deus não tem problema de nos colocar em lugares lindos e abençoados, mas Ele espera que a gente ame a presença dEle. Porque se amarmos a Sua presença, não haverá lugar de conforto nesse mundo para nós. Qual é a maior preocupação da sua vida, querido? É com a presença de Deus? Estou te esperando aqui. Eu já